Fala aí, turma, aqui é o JP e a gente vai dar sequência fazendo exercícios da apostila Eleva para o terceiro curso de Química 3, apostila 3, capítulo 13, que trata de outras funções orgânicas. Então, aí para a gente poder fechar o estudo de funções orgânicas, a gente vê aí algumas últimas para a gente poder praticar. Primeiro exercício para a gente fazer, exercício contextualizado número 11, que diz o seguinte: com relação às funções orgânicas, assinale a afirmação verdadeira. Letra A. Os álcoois são compostos que apresentam grupos hidroxila, OH, ligados a átomos de carbono saturados com hibridização sp2, enquanto os fenóis são compostos que apresentam grupos hidroxila, OH, ligados ao anel aromático. Cuidado aqui, tem uma informação que é problemática aqui. Ele fala de fato que álcool é OH com carbono saturado. Mas se é um carbono saturado, ele faz 4 ligações simples. É um carbono que tem hibridização, olha só, contando aqui os espaços, né, como eu ensinei para vocês, sp3 e não sp2. Tá? Então, temos problema aqui nessa primeira afirmação. Letra B. O éter é uma substância que tem dois grupos orgânicos ligados ao mesmo átomo de oxigênio, ROR. Até aqui tudo bem. Os grupos orgânicos podem ser alquila ou arila, ou seja, carbono só com ligação simples ou um aromático. E o átomo de oxigênio só pode fazer parte de uma cadeia fechada. Cuidado, significa que eu só tenho éter cíclico. E é falso, eu posso ter éter de cadeia aberta, ele não precisa ser só cadeia fechada. Então tá errado aqui, ok? Letra C. Os tióis, RSH, e os sulfetos, RSR, são análogos sulfurados de álcoois e ésteres. Para a gente saber de qual função esses compostos são análogos, eu tenho que trocar o enxofre pelo oxigênio. Então vamos lá. Trocando o enxofre aqui por um oxigênio, eu vou ter um R ligado num OH. Seria tá correto. Agora aqui, no sulfeto, se eu troco esse enxofre por um oxigênio, eu não tenho um éster, eu tenho, como a gente viu aqui na letra B, um éter. Então tá errado aqui, ok? Sulfeto é análogo a éteres e não a ésteres. E por fim, alternativa D, que sobrou de fato é essa correta. Os ésteres são compostos formados pela substituição do hidrogênio presente na carboxila dos ácidos carboxílicos por um grupo alquila ou arila. De fato, significa que falar que eu estou tirando a carboxila da ponta e colocando ela para o meio da cadeia. Isso é um éster. Então, a alternativa correta aqui, alternativa D. Exercício agora de aprofundamento número 22. Vamos lá. Gás lacrimogênio é o nome genérico dado a vários tipos de substâncias capazes de irritar a pele, os olhos e as vias respiratórias, tais como o brometo de benzila ou o gás clorobenzilideno malononitrilo. Ao estimular os nervos da córnea, esses gases causam lacrimação, dor e mesmo cegueira temporária. O uso crescente de gás lacrimogênio pelas polícias de todo o mundo, inclusive no Brasil, nas manifestações de rua, como arma de controle de multidões, deve-se ao fato de ser capaz de dispersar aglomerações, já que rapidamente provoca irritação ou incapacitação sensorial, efeitos que normalmente desaparecem após algum tempo de cessada a exposição. Com relação ao brometo de benzila e ao gás clorobenzilideno malononitrilo, pode-se afirmar corretamente que... Então, vamos entender aqui, como que esses gases são chamados de gás lacrimogênio. Porque quando eles entram em contato com a córnea, os nervos da córnea, eles estimulam a lacrimação, ok? Então, tá aí uma informação que a gente vai usar nas alternativas. Primeiro aqui é a afirmação. Letra A. O nome do composto brometo de benzila é característico de um sal misto ou duplo. Cuidado, tá? A gente está estudando aqui química orgânica. Essa nomenclatura sal misto ou duplo é de química inorgânica. Além disso, brometo de benzila se refere aqui a um haleto orgânico e não é o que ele falou aqui pra gente. Então, tá errada essa afirmação. Letra B.
Ao acionar o gás clorobenzilideno malononitrilo em direção à multidão, as moléculas se chocam, originando uma reação química cujo produto causará lacrimação, dor e cegueira temporária. Ele está falando que uma molécula do gás com outra molécula do mesmo gás se choca e o produto disso que causa lacrimação. E não é isso que ele falou para a gente. Ele falou que esse gás, em contato com a córnea, que estimula a lacrimação. Então, temos aqui um problema também. Letra C. Pelo nome do composto brometo de benzila, constata-se a presença de um calcogênio. Calcogênio, como a gente já estudou lá em tabela periódica, calcogênio é da família 6A, que é a família do oxigênio. O que eu tenho aqui é um halogênio, que é da família 7A. Então, está errado aqui essa informação. Por fim, a última e de fato a correta, pelo nome do gás clorobenzilideno malononitrilo, constata-se a presença do grupo nitrilo, também chamado de cianeto, C-tripla-N. De fato, esse grupo aqui a gente viu que pode ser chamado de nitrilo ou nitrila e também chamado de cianeto. Tá correto. Alternativa D. Exercício de aprofundamento número 23 agora. O tilmersal é uma substância química em geral utilizada como conservante em certos medicamentos e vacinas. Originalmente fabricada pela empresa farmacêutica americana, esse nome aqui, foi durante um longo tempo o princípio ativo do mertiolate, um antisséptico de uso tópico que possuía uma coloração vermelha característica. Em relação à estrutura química do tilmersal, assinale a alternativa correta. Então, deu aqui para a gente a estrutura. Vamos lá. Letra A. Os metais presentes na estrutura da molécula pertencem ao grupo 1 da tabela periódica dos elementos. Vamos ver quais metais eu tenho aqui. Ó. Olha só, eu tenho o sódio, que está aqui como um cátion. De fato, ele é da família 1A. Lembra que para guardar a família 1A é só lembrar de Linacama, Robinson Crusoe em francês. Cuidado, porque além do sódio, nós temos mais um metal aqui, que é o Hg, é o mercúrio. Mercúrio não é da família 1A, mercúrio é um metal de transição. Então temos um problema, porque eu tenho apenas um metal da família 1A ou do grupo 1. Letra B. As substituições presentes no anel aromático caracterizam um composto do tipo orto, em que o grupo carboxilato é a porção menos polar da substância. Então, de fato, tem aqui, ó, se eu chamo aqui de posição 1, ao lado da posição 1 eu tenho o orto. Tá certo, eles estão substituídos em posição orto. Mas olha essa parte aqui, a gente já viu em sal orgânico que essa estrutura, né, o carboxilato, ainda mais com o metal aqui, essa parte é muito polar. Então, ela não é a porção menos polar da substância, é a porção mais polar. Letra C. Não há presença do fenômeno de ressonância eletrônica para o composto em questão quando este é mantido no estado sólido. Se eu analiso aqui, eu tenho o anel benzeno, e no anel benzeno eu tenho ressonância, independente do estado físico. Então, também no estado sólido eu vou ter ressonância. Então, temos aqui um problema. Letra D. Estão presentes no composto os grupos carboxilato e tiol. Eu tenho aqui, de fato, né, um carboxilato, só que o enxofre que eu tenho aqui não é um enxofre de um tiol. Tiol é análogo a um álcool, então depois desse enxofre eu teria que ter ligado um hidrogênio, e não é o que eu tenho aqui, eu tenho mercúrio. Então não é um tiol, ok? E por fim, letra E, estão presentes no composto carbonos com hibridação do tipo sp2 e sp3, e não há presença de centros quirais na molécula. Eu tenho nos carbonos do ciclo aqui, e nesse daqui da carboxila, né, eu tenho carbono sp2, né, que faz uma dupla e duas simples, ok? E além disso, eu tenho aqui embaixo, né, eu tenho carbono aqui e aqui, que fazem 4 ligações simples. Esses carbonos são sp3. E eu não tenho nenhum carbono quiral aqui, ou seja, não tenho centros quirais. Então, alternativa correta, letra E, ok? Para fecharmos aqui a nossa aula, aprofundamento 25. Os hidrocarbonetos de baixo peso molecular são gases extremamente inflamáveis. A fim de evitar incêndios ou explosões,
pequenas quantidades de mercaptana, composto orgânico volátil de odor desagradável que contém enxofre, são adicionadas ao gás de cozinha para alertar os usuários sobre o escapamento indevido dos gases. Identifique a alternativa que apresenta dois componentes do gás de cozinha. Então, olha só, ele falou que eu tenho mercaptana, que é um composto orgânico que contém enxofre, e ele quer saber o que tem no gás de cozinha. A gente já estudou lá em hidrocarbonetos que os principais hidrocarbonetos que compõem o gás de cozinha são propano, que tem 3 carbonos, ligação simples, e o butano, 4 carbonos, tudo ligação simples entre eles. Se a gente analisa as alternativas, não é isso que vai determinar aqui se eu tenho a alternativa correta, porque ele me dá na letra A propano, e na letra B também, e letras C, D e E, tudo butano. O que vai fazer eu saber a alternativa correta é justamente essa mercaptana aqui. O que a gente vai fazer? Mesmo que você não se lembre da mercaptana, vou ensinar um truque aqui. Ele fala que é um composto orgânico que contém enxofre. Composto orgânico significa que tem que ter cadeia carbônica. Contém enxofre. Enxofre é o elemento S. A gente já elimina aqui a letra A porque eu tenho aqui um silício, não tenho enxofre. Eliminamos a letra A. Eliminamos também letra D porque eu tenho aqui o selênio, não tenho enxofre, tá? Então, também não pode ser. Sobrou para mim com enxofre, letras B, C e D. Das 3 que sobraram, a única que é um composto orgânico com enxofre é justamente aqui, ó, alternativa C. Mercaptana é um termo também para se referir aos tióis, que são os análogos ao álcool. Então, se eu tenho aqui, ó, se eu troco o enxofre por um O, eu tenho uma função álcool, tá? Então, esse aqui é um composto do tipo mercaptana. Então, ele é um dos que pode ser adicionado ao gás de cozinha para dar aquele odor desagradável e a gente saber que está tendo vazamento de gás. Beleza? Fechamos aqui a nossa aula do capítulo 13 e qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.